Amigos da Pelada Como Ela É, mais uma vez o blog traz para vocês uma sumidade da bola, um ídolo que começou no Fluminense e hoje é um ídolo nacional, Cristóvão Borges. O Fluminense foi um clube onde eu assinei meu primeiro contrato profissional, um clube que me deu a oportunidade de aparecer para o futebol e tive uma carreira muito bacana, muito marcante. Minha vida esportiva está muito ligada a esse clube e foi assim, me abriu os horizontes para a minha vida esportiva. De uma forma assim muito breve, Cristóvão, você começa no Fluminense, eu sou tricolor, então estou careca de saber disso, mas os amigos que não sabem, o Cristóvão começa no Fluminense e segue para quantos clubes? Eu joguei em bastante clubes. Eu joguei no Atlético Paranaense, eu joguei no Corinthians, no Grêmio, na Portuguesa, no Guarani, porque essa época era uma época em que para a gente ter alguma estabilidade financeira era justamente o contrário, nós tínhamos que mudar de clube e isso também, na minha carreira especificamente, deveu-se a alguns problemas. Eu tive um problema de contusão que fez com que eu parasse durante muito tempo, então eu praticamente tive que recomeçar minha carreira do zero, e daí, para poder ajudar isso, eu perdi espaço no Fluminense, que é um grande clube, e aí eu tive que recomeçar minha carreira. Por isso eu joguei em muitos outros clubes. O Cristóvão, ele de uma forma de idolatria que todo clube tem. Hoje você se acha assim ídolo, tanto de técnico quanto de jogador, em quantos clubes hoje que você é uma referência para o jovem, para a torcida? Não, para mim o importante disso tudo na passagem pelos clubes, você conseguir de alguma forma marcar a história do clube. E isso a gente consegue com títulos, né, normalmente, que são os momentos mais marcantes. E em alguns deles eu tive a felicidade de ser campeão, conseguir títulos e até hoje, mesmo passado muito tempo, o reencontro com esses clubes em que eu atuei sempre tem remanescentes dessa época, porque são épocas marcantes para aqueles que torcem para o clube. Então é sempre um prazer reencontrá-los. No Fluminense eu tenho certeza disso e conheço muita gente, graças a Deus eu também, que lembra muito bem de você. O Cristóvão já começa jogando com a 8 ou o Cristóvão começou e foi se ajeitando no campo? Como foi essa ascendência do Cristóvão Borges? Porque logicamente da época que eu joguei para hoje, muitas mudanças táticas de posicionamento existiam. Então, eu joguei na época, eu jogava camisa 8, correspondia a quem jogava na meia do lado direito, tinha essas coisas. Então, eu joguei bastante tempo com a camisa 8, lógico, com o passar do tempo e também essa evolução de sistema tático de posicionamentos, eu mudei bastante de camisa e de posicionamento também. Legal. É porque o jovem que assiste nosso blog tem muito garoto novo e acha que sou lateral direito para morrer direito. Às vezes não é, a gente tem que mudar de posição e as coisas caminham por aí. E dentro vamos voltar assim, vamos caminhar um pouquinho, na verdade. Como você vê o futebol hoje, da tua época e o futebol de hoje, isso que eu quis dizer? Nota-se bem claro, porque é uma observação quase que unânime, todo mundo falar em relação, principalmente o que diz respeito à nossa cultura de futebol brasileiro, a diferença técnica, né, do futebol jogado na minha época ou épocas mais antigas do que se joga hoje, porque como tudo evolui de uma forma ou de outra, houve evoluções e a ênfase foi dada aqui no Brasil, isso no futebol mundial, mas aqui no Brasil a parte física, que fez com que isso tivesse uma interferência muito grande na qualidade técnica dos jogadores, que
sempre foi a habilidade, a técnica, a diferença do jogador brasileiro, né? A criatividade, a inventividade. Conseguimos revelar grandes jogadores, cada temporada a gente vê jogadores aí surgir para o futebol mundial. Então é uma fonte inesgotável, ainda bem, e isso é que dá esperança de que a gente possa permanecer assim durante muito tempo. A coqueluche da temporada é o nosso famoso Barcelona. O Brasil pode ter, com um bom trabalho, um time muito superior ao Barcelona? Até pode, mas cada um, porque aí tem muita coisa para poder se falar em relação a isso, porque fazer um trabalho daquele para ter um resultado daquele jeito, no Brasil é mais difícil. A exigência é muito grande das equipes de ponta, então há necessidade de se ganhar título, e aquele trabalho foi um trabalho de décadas, né, para poder se chegarem àquele resultado. Então aqui no Brasil a gente vê isso como uma coisa, um sonho acontecer aqui num clube desse. Mas com a qualidade do jogador brasileiro, pode sim fazer grandes equipes, grandes times, tanto é que temos equipes, por exemplo, o Corinthians é campeão mundial, então joga um campeonato difícil com a Atlético Mineiro foi campeão agora da Libertadores. Então a Libertadores dos últimos anos, quem tem ganho são as equipes brasileiras, então é demonstração de força, de qualidade. Nós precisamos evoluir em muitas outras coisas, mas a matéria-prima, que é o atleta, o jogador, a gente ainda consegue descobrir e revelar em grandes talentos. Dentro disso, eu costumo fazer essa pergunta para vários jogadores que eu faço essa pergunta. Para você, a Lei Pelé tem que ser muito mudada, tem que ser alguma coisa, tem que ter alguma mudança, ou ela realmente se prejudicou? Eu acho que ela tem que ser aperfeiçoada, porque essas leis, elas foram criadas em momentos em que todo mundo reclamava, tinham muitas dificuldades, e aí eu acho que foi feita muito com essa pressa e para poder se resolver um grande problema. Todo mundo com boas intenções, só que aí, claro, com o passar do tempo, a experiência que isso dá fez com que ficasse claro que havia e há a necessidade de aperfeiçoamento. Então eu acho que se ajustando algumas coisas vai fazer bem para o futebol. Cristóvão, nós estamos à beira da Copa do Mundo, uma esperança nacional de título, obviamente, uma desconfiança de seleção. Qual a opinião de Cristóvão em relação ao trabalho que vem sendo feito por Filipão e Companhia Limitada? Um trabalho difícil, eu acho que começou com o Mano, porque uma reformulação, tanto em clube, em seleção, é um trabalho árduo. Eu acho que o Mano começou com dificuldades, que é natural, essas mudanças. Estava num momento até interessante dessas modificações. A entrada do Filipão, aí a gente vê pelos resultados, foi bom também, tem sido, e o resultado da Copa das Confederações, principalmente a fase final, ela faz com que a gente tenha esperança, porque foi uma mudança de comportamento interessante. E em nossa seleção conseguindo manter esse mesmo nível de atuação que teve na parte final da Copa das Confederações, a gente vai poder com certeza brigar com os favoritos, com os melhores postulantes à conquista da Copa. Então a gente necessariamente não precisa temer essa falta de crença, porque nós temos aí o Fred, indiscutivelmente um grande jogador, mas passa uma fase difícil, e o Júlio César, por exemplo, no gol, estou dando 2 exemplos apenas, grande goleiro, está numa fase difícil, mas isso a gente precisa temer. O futebol brasileiro supera essas temeridades. Supera, porque temos exemplo disso, né? O jogador, principalmente esses jogadores, mesmo com essas dificuldades, são jogadores experientes, jogadores que já participaram de Copa. Então isso, numa Copa do Mundo, isso é importante e fundamental. Um grande exemplo, até com o Filipão mesmo, foi o Ronaldo Fenômeno, que era um jogador praticamente descartado por problemas
clínicos e ele apostou. Como ele é talentoso, tinha experiência, ele nos ajudou a ganhar a Copa. Eu acho que isso pode acontecer com esses jogadores agora que possam estar passando por alguma dificuldade, algum problema, mas com a experiência de Copa do Mundo e o nível que eles alcançaram, jogadores acostumados a grandes momentos, grandes ocasiões, eu acho que com toda certeza terá uma contribuição importante a dar à seleção no caminho dessa conquista. E dentro dessa Copa, quem são os ossos do Brasil chegar lá na taça? Pelo caminho que o Brasil tem que seguir, logicamente que passando de fase, improvável, né? Espanha e Holanda como adversário, isso é difícil, mas eu acredito que não só o Brasil, qualquer seleção que fizer uma primeira fase muito boa, ela encorpa, ganha confiança e independente de adversário tem grandes chances de passar. E agora, independente do caminho, eu acho seleções assim fortíssimas, claro, Espanha, acho que Brasil, Alemanha e Argentina. Eu acho que são as grandes forças dessa Copa do Mundo. Amigos do blog A Pelada Como Ela É, estivemos aqui com Cristóvão Borges, que para mim, assim, a despeito de ser jogador, que eu vi várias vezes, mas um técnico que deixou história do Brasil ano passado. Quem acompanha o Campeonato Brasileiro sabe o que eu estou falando, e espero vê-lo num grande clube, que poucas oportunidades tive na minha vida de falar com uma pessoa tão sensata, tão inteligente e tão conhecedora de futebol. Obrigado, Cristóvão. Dá um abraço da garotada. Um abraço aí para a garotada e seguimos aí gostando de futebol, trabalhando e participando sempre, procurando dar uma boa contribuição. Grande abraço.